Estava com saudade já da amada igreja. Estávamos viajando. Foi muito bom encontrar os irmãos da mesma fé em duas igrejas que eu nunca tinha ido com a minha família. Foi muito bom o calor, né, o amor que nós sentimos e a recepção também. Mas estava com muita saudade dos irmãos da minha igreja. Vamos estudar a palavra de Deus então. Hoje é um estudo sobre exaltar o nome de Deus. Vamos abrir as vossas Bíblias em João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, versículo 19 até o 26. João capítulo 4. Vamos à leitura. Versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou, eu que falo contigo. Vemos nesse texto, irmãos, um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Voltando um pouco antes do versículo 19, Jesus estava entre o caminho de Samaria, que ligava a Judéia, e estava perto do poço de Jacó, e havia essa mulher samaritana tirando água do poço. E Jesus, dialogando com ela, pedindo água para ela, os irmãos conhecem. Ela comentou até que ele, sendo judeu, conversando com ela, pois os samaritanos e o povo dos judeus não se conversavam. Nós sabemos, voltando um pouco lá atrás, no Antigo Testamento, da divisão dos reinos de Israel, que havia o Reino Unido, e houve a separação dos reinos, do Reino do Norte e o Reino do Sul, ficando 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos, que é Benjamim e Judá, no Reino do Sul. A capital do Reino do Norte era Samaria, essa mulher era de Samaria, samaritana, e a capital do Reino do Sul era Jerusalém. E nesse diálogo, a mulher nota que Jesus tem a verdadeira palavra, acredita que ele seja um profeta, e pergunta para ele onde que é o lugar certo para adorar e como adorar. Jesus explica para ela: Crê-me que a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. E no versículo 20 fala: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus fala que vem a hora que nem nesse monte nem nesse lugar em Jerusalém adorareis o Pai. E vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E no versículo 23, Jesus falando: Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, eu gostaria de falar essa noite sobre adorar a Deus, adorar em espírito e em verdade. Note, irmãos, que o povo da Samaria, quando houve a separação dos reinos, o rei Jeroboão, ele criou uma imagem para o povo adorar. O povo de Israel, que se dividiu do reino do norte, com a Samaria de capital, adorava um bezerro de ouro. Ele instituiu isso, dizendo que ele que tinha salvo o povo do Egito, da escravidão. E no reino do sul continuou Jerusalém, no reino de Judá, com a capital sendo Jerusalém, e ficou com o direito do templo, onde eram feitos sacrifícios, que simbolizava a morte do Messias que havia de vir, e eles adoravam naquele lugar. E Jesus anunciando para ela que vai chegar uma hora que nem nesse monte era o lugar para adorar, e nem no templo, nem em Jerusalém. E nós vamos estudar sobre isso, como que é essa adoração, se nós sabemos o que é adorar a Deus, o significado disso.
Todo ser humano, irmãos, ele foi criado por Deus, esse ato da criação, e teve a separação com o pecado. Essa separação com o pecado, o homem ficou dependente de alguma coisa, pois ele não tinha mais a presença de Deus. Pois com o pecado houve essa separação, essa quebra. E desde sempre o homem busca alguma coisa a servir, a preencher aquele vazio que tem dentro de si. Eles buscam o grande Deus entretenimento. Muitas pessoas procuram ir à igreja por causa de entretenimento, atrações, louvor, esses louvorzãos que existe. Existe também, muitas pessoas buscam agradar a si mesmos, os prazeres que o mundo oferece. Então o ser humano, ele é dependente, sempre dependente de alguma coisa, por causa desse vazio que tem em sua alma. E muitas pessoas buscam meios errados para preencher. Pessoas que buscam até mesmo ser religiosos fanáticos, que procuram ir à igreja, fazer tudo indo para a igreja, achando que isso está fazendo a parte dela, buscando na religião a salvação, o preenchimento. E a Bíblia bem fala sobre isso, irmãos, que o fanatismo, que se torna como os fariseus, que eram hipócritas, que eles pensavam que o muito falar, dizer, estar presente era o suficiente, que se achava melhor do que os outros, até mesmo que não frequentavam. Todo ser humano, irmãos, tem um propósito na criação. Deus criou o ser humano para um propósito. E o ser humano, ele não conhece reconhecer Deus nessa criação. Ele busca a ciência, ele busca adorar o sol, adorar imagens, como comentei, que aconteceu em Samaria. Aquele rei, com a divisão do povo de Israel, instituiu esse bezerro de ouro para adorar. Então o ser humano busca muitas coisas para adorar, mas sabemos que não é o correto. A Bíblia vai falar como que é a verdadeira adoração e por que fomos criados. Para entender um pouco de adoração e de adorar, vamos ver o que o dicionário fala e a Bíblia fala. No dicionário encontramos assim: adorar e adoração. Substantivo feminino, ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade. Veneração, adoração ao Santíssimo Sacramento. Isso encontramos no dicionário. Continuando no dicionário, expressão de afeto, de carinho, de homenagem ou submissão. Amor exagerado, excessivo, paixão. Ele tinha adoração pelos netos. Muitas pessoas têm esse erro, né? Eles adoram tanto um ser, adoram tanto um filho como um neto. É isso que o dicionário está dando exemplo de adoração, a definição. E ouvimos muito isso, né? Eu adoro tal pessoa. Até mesmo um artista, um ídolo. Agora na Bíblia, adoração, adorar a Deus, significa expressar honra a Deus. E honrar significa distinguir a Deus, o ato de respeito como único, um ser superior. Honra a Deus por meio da devoção e reverência genuína. É a expressão mais sincera e profunda do relacionamento cristão. Adorar está relacionado com glorificar, louvar, exaltar, engrandecer, cultuar e principalmente honrar. Então o que viemos fazer aqui? Quando você deixa lá a sua casa, às vezes deixa eventos lá fora, o que você vem fazer aqui? Nós viemos louvar a Deus. Você louva a Deus? Você está aqui para exaltar a Deus? Você canta louvores de exaltação? Você ora? Você prega? O que você está deixando lá fora? O que você vem fazer aqui dentro do culto a Deus? Você abre a Bíblia para estudar? Nós abrimos a Bíblia, acompanhar a mensagem. Estamos aqui com uma reverência genuína, como eu comentei. Temos que raciocinar sobre isso, essa adoração a Deus. Estar aqui presente não é somente um passeio, não é simplesmente vir aqui e cumprir aquilo que Deus quer. Nós temos que estar aqui com uma reverência genuína. E por quê? Vamos deixar a Bíblia falar. Por que devemos estar aqui com essa reverência genuína? Por que devemos cultuar a Deus, exaltar? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, versículo 11.
Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Você crê isso, meu querido irmão? Toda a glória tem que ser dada a Deus, simples, pelo fato simples dele existir e ter criado tudo, pelo poder. Eu não vou dar glória a Deus porque ele me deu um bom emprego, não vou dar glória a Deus porque eu tenho um bom casamento, não vou dar glória a Deus porque ele faz as minhas vontades. Não, simplesmente por ele ter criado tudo. Ele é o soberano, o poderoso. Todas as coisas existem por eles. Não adianta querer provar pela ciência que uma explosão criou tudo. Até mesmo cientista, eles estão enxergando que a Bíblia relata a palavra verdadeira da criação, dos mistérios que aconteceu lá atrás, que eles conseguem provar pela ciência hoje. Mas a mídia não vai mostrar isso, eles não vão dar o braço a torcer para nós. O que eles estão fazendo é procurando por trás evidências, mas pode ter certeza que lá dentro deles, nos estudos, eles abrem a Bíblia para tentar descobrir mais mistérios que encontram nessa criação que Deus fez através da Bíblia que está revelado. E nós, desde sempre, estudamos essa palavra. Desde quando você aceita o Evangelho, você abre as Escrituras para estudar. Então você pega aquele senhorzinho da igreja que sabe tudo, que sabe passagem de cabeça, que você tira as dúvidas. Imagine o conhecimento grandioso que ele tem, como devemos respeitá-lo, pois adquiriu esse conhecimento com o tempo. Salmos capítulo 29, versículo 2. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Salmos 29, versículo 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Eu vou ler também em Mateus capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Note o que a Bíblia fala sobre adoração: adorar somente a Deus, adorar em espírito e em verdade. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Ele merece tudo, todo o nosso louvor e nossa exaltação. E em João capítulo 4, no texto que iniciamos, aqui fala que Deus é espírito, e fala também que Deus procura a tais que assim o adorem. Deus está procurando adoradores. Deus criou a humanidade e deu o livre-arbítrio, só que Ele sabe quem já vai adorá-lo, quem vai servi-lo, que já está escrito no livro da vida. Então Deus deixou o livre-arbítrio para o homem, e Ele está procurando adoradores, e Ele sabe quem vai adorar, pela presciência dEle. Viu o interessante de a eternidade da criação de Deus, e nós estarmos na eternidade com Deus, o prazer do Senhor em receber aqueles que procuram adorá-lo, por amor e por reverência genuína, por íntimo amor, sem obrigação. Então esse é o prazer de Deus, é o ato da criação. E Deus sabia desde sempre que o povo iria cair na bagunça, iria pecar, iria atrás de outros deuses. Só que o plano da redenção de Deus, que foi instituído lá atrás, no início, é maravilhoso, porque Deus procura adoradores, e Ele tem o prazer de receber quem o ame em espírito e em verdade. E por que fala que adorar em espírito e em verdade, irmãos? Em espírito e em verdade. No texto base, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala que eles não sabem adorar, que os samaritanos não sabem a verdadeira adoração, que vem dos judeus a verdadeira adoração. Por quê? Em espírito, aqui fala no texto que Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. E pode ver que os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito com E minúsculo. Não está falando aqui do Espírito Santo, que é a manifestação do Espírito Santo, que a verdadeira adoração tem que ser com aquela manifestação, que a pessoa geme, grita. Não é disso que está falando. A adoração em espírito significa que não é num ato físico, porque o que os samaritanos fizeram? Eles tinham Deus, o mesmo Deus do Reino do Sul, que é o Deus criador de tudo, o nosso Deus. Só que eles foram adorar num ato físico, adorando um bezerro de ouro. Do mesmo jeito que aqueles que têm Cristo como Salvador
se não tomar cuidado, eles podem adorar uma imagem representando a Cristo. E aqui está falando que é para adorar em espírito e em verdade, porque é o conhecimento verdadeiro, que é o Cristo que vem dos judeus, que até ele se apresentou depois: eu sou o Cristo. E ela creu. Ela ficou teimosa no começo, né? Estava relutando. Cristo estava oferecendo a água da vida para a mulher samaritana e ela não estava entendendo, até que ele começou a apresentar o conhecimento dele, da vida dela, que ela tivesse vários maridos, e ela viu que ele era diferente, e foi até que ele creu nela. Então devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, não com retrato físico de alguma coisa. E porque falou também que virá o tempo que não será nem no monte e nem no templo e nem em Jerusalém, porque o templo seria destruído e a adoração de Deus ia sair do povo dos judeus, pois Deus deu uma pausa para o povo de Israel, nós sabemos muito bem disso, e se espalhou o evangelho para todo mundo. Cristo foi apresentado para todas as nações. Então a adoração de Deus não tem um lugar fixo. Você não vai adorar Deus só aqui dentro do templo. Aqui é um lugar de cultuar a Deus, de deixar o mundo lá fora, de separação. Nós usamos aqui um lugar consagrado para servir, mas o meu corpo é consagrado também para adorar a Deus na minha casa, junto com a minha família. E onde eu estiver, no meu carro, louvando com cânticos espirituais, é o lugar de adorar a Deus. Agora, irmãos, vamos entender um pouco. Nós cantamos muito aqui, né, hinos de exaltação a Deus, mas muitas pessoas não conseguem observar a profundidade desses hinos de exaltação, hino de glória a Deus. Então encontramos assim no nosso hinário representados salmos, representando a Bíblia, o que encontramos. Então encontramos hinos como Santo, 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 louvamos-te, ó Deus, exaltai, exaltai, vinde todos louvar, glória, glória demos ao Salvador, vos prostrai, ele é o Rei dos Reis eterno, vos prostrai. Encontramos maravilhoso é Cristo, incomparável és, grandioso és tu, seja bendito o Cordeiro, e muitos outros. Isso aqui sai da nossa boca constantemente aqui no culto, louvando a Deus. E você entende isso? Esse louvor de exaltação? Ou você canta somente glória, glória, demos ao Salvador? Glória significa louvor que se oferece a homenagem, exaltação, glória a Deus, excesso de beleza, esplendor, magnificência. Então é isso que estamos cantando, como falando glória. Quando falamos santo, 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 esses dias o irmão retratou aqui na frente, representa a separação, que Deus, o Santíssimo, é separado do mundo, como Ele quer que nós sejamos também, e três santos representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, palavra em hebraico significa louvem a Deus, uma palavra conhecida mundialmente. Olha a beleza disso, né? Que palavras maravilhosas de exaltação, que precisa sair de nossa boca constante. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos, exaltar o nome de Deus, que é o Criador de tudo, não vir aqui só para passeio. Mas como anda o mundo, irmãos? Como anda a Igreja de Cristo? Como nós estamos adorando a Deus? Temos que tomar cuidado com a falsa adoração. Como eu falei, fanatismo na religião, achando que só porque está aqui dentro está certo, vem aos cultos, resolveu tudo, como a gente ouve da boca de algumas pessoas, né, que saiu da nossa linhagem, acabou, não é mais salvo. Se alguma pessoa pensa assim, está muito enganado. A forma de cultuar também, a forma de cultuar pode ser uma falta de adoração, né, como aquele culto apenas no exterior. Aquelas pessoas que estão aqui dentro, muda a veste, é mais amorosa, aí saiu da porta para fora, ela é completamente mundana, aí prega para a pessoa vê, mas na igreja vai de um jeito, lá fora anda de outro. É aquela imagem apenas no exterior, que isso os fariseus faziam muito, né, na época de Cristo,
Eles julgavam os outros, os simples de coração, eles se sentavam à frente, pegavam os melhores assentos e julgavam, olhava cada um julgando o outro. Então aquilo era apenas no exterior. Dentro retrata um coração que não deseja servir a Cristo, somente com suas obras, com seus atos, achando que é melhor que os outros. E se existem pessoas que estão fazendo isso, olhando muito para a vida do outro, olhando coisinhas, julgando, pode ter certeza que não está certo, vai dar cabeçada na vida espiritual. Nós temos que olhar para Cristo. Tem visitantes que ficou a vida inteira olhando para dentro da igreja, pecados, algumas intrigas, e esquecendo-se de Deus. A partir de que ele percebeu que estava indo para o inferno com isso, ele olhou para Cristo e manifestou a sua fé, preocupado com a sua salvação. Claro que devemos ser um crente zeloso, cuidar do nosso testemunho e também ajudar o irmão falho, mas primeiramente ore por ele e pode sim orientar, exortar, aconselhar com amor. É o que a Bíblia fala. Isaías, vamos abrir em Isaías 29, versículo 13. Continuando nessa forma de cultuar, apenas no exterior, Isaías 29, versículo 13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Mandamentos de homens em que foi instruído. Aqui está retratando o legalismo. E o legalismo nada mais é do que você está seguindo o que as leis, o que a lei mosaica também foi instruída. Você está de olho naquilo, eu tenho que fazer tudo aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Se você não consegue, você fica frustrado porque está pecando, e você corrige as pessoas em questão até mesmo de comida e bebida. Você quer controlar o irmão. Então você começa a seguir os mandamentos de homens que foi instruído. Não posso faltar do culto, porque se eu faltar, o pastor acha ruim. Então toma cuidado o que o seu coração está crendo. Se você está seguindo os mandamentos de Deus por amor, porque você quer ter uma vida separada mais do mundo, ou se você está seguindo aquilo para tentar agradar a sua carne em cumprir o mandamento de Deus, achando que você está confiando nisso para a salvação. Claro que nós devemos, convertidos, viver uma vida separada, de olho sim nos mandamentos, ensinando a nossos filhos sim os 10 mandamentos, porque ali está o retrato de como é o caminhar do verdadeiro cristão. Em questão também, irmãos, a falsa adoração, andar na contramão de Deus. Deus pede A e você leva para Deus o B. O texto falando sobre Caim e Abel, Deus pediu o sacrifício, a oferta, as primícias. Abel levou o que Deus pediu, Caim não levou. Então assim, devemos prestar atenção na contramão. Deus fala uma coisa e você faz outra. Deus está te ensinando, Deus quer você em algum lugar, como enviou Jonas, e você reluta e tenta fugir da direção de Deus. Deus te mostra o que Ele quer de você na igreja, que a igreja precisa de todos trabalhando, e você reluta em fazer a tua vontade, dá uma desculpa para Deus. Então veja bem como que é para não andar na contramão de Deus. Safira e Ananias também, Deus pediu, o ministério precisava da oferta, eles fizeram de um jeito, uma trapaça de dar a oferta, mas deu de um modo errado, escondendo. E por que escondeu? Porque tirou para ele, e aquele ato, mesmo ofertando, não teve valor nenhum, porque Deus não estava interessado em quantidade, estava interessado no coração, naquela primícias que entregava. Do mesmo modo é um domingo que é a primícias, o primeiro dia da semana, de você servir a Deus. O que você está dando para Deus? Você está aqui obrigado? Ou você coloca no seu coração: não, domingo de manhã eu não vou. É duro um irmão falar isso, domingo de manhã eu não vou. Coloca um propósito. Quando você não vem no culto,
é uma questão assim de contratempo, até mesmo de um cansaço, até mesmo de uma noite mal dormida, com algum problema, mas é duro você colocar no seu coração: eu não vou porque eu não quero. Imagine Deus ouvindo isso. Aí você tem uma vida criando seus filhos, ora a Deus e quer que Deus responda às suas orações. Então, cuidado com os propósitos que você faz da sua vida. Então isso, irmãos, é andar na contramão de Deus. Que Deus quer alguma coisa, não significa que estar todo culto presente, por obrigação, vai resolver alguma coisa. Você tem que estar aqui por amor, o amor em servir a Deus, cultuar a Deus. A falsa adoração, não poderia deixar de falar como adorar outros deuses, né? Que a Bíblia retrata muito bem sobre isso. Nós não entendemos às vezes algumas certas religiões que se prostram à imagem, adoram a imagem. Não dá para a gente entender até que grau vai isso. Não temos como medir essa adoração. Hoje mesmo conversei com uma pessoa, pude falar um pouco sobre a Bíblia, e estávamos discutindo sobre a adoração a Deus e ter Cristo como Salvador. A fé é a mesma, Cristo morreu por ele, morreu por mim, adoração a Deus. Aí eu questionei assim: eu não entendo como que é a adoração de imagens, porque eu não entendo na minha cabeça como que é venerado isso. Somente a pessoa venerando lá para saber se aquilo lá é importante ou não. A pessoa me garantiu que eles falou assim: o mandamento se resume para mim em amar a Deus acima de tudo. Então da boca dele me falou isso, que para eles o amor a Deus é acima de tudo. Então a gente não tem como julgar ninguém se vai ser condenado, assim como um parente nosso, entendeu? Então assim, a gente não prega a religião, a gente prega a palavra de Deus pela Bíblia que a gente conhece e estuda. E lendo um pouco sobre isso, né, irmão, sobre a adoração a outros deuses, eu vou ler rapidinho para os irmãos, em Deuteronômio capítulo 11, versículo 16. Por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Muitos estão nessa situação, sabemos até que no Brasil, no estado do Espírito Santo, foi construída uma imagem de Buda, já foi inaugurado um ponto turístico, você paga lá para entrar. E tem também que ter o passaporte da vacina, né? Uma prova para você vacinar lá, uma obrigatoriedade. E já está no Brasil isso. Então, muitas pessoas já estão indo lá passear para ver a imagem de Buda. E um dia sabemos que pode ser até obrigar o povo a ir lá e se inclinar a ela, como Daniel, né, passou lá nos babilônicos. E ele, por sinceridade, não se inclinou à imagem. Então no futuro já sabemos o que vai acontecer, aí que esperamos. Vamos ler em Êxodo capítulo 34, versículo 14, uma leitura rápida. Êxodo 34, versículo 14. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso. A Bíblia é recheada de assuntos, né, tratando desse assunto de adorar outros deuses. Pois muito antes de Cristo vir morrer por nós, já existia a falsa religião de adoração a imagens. Sabemos até que a Raquel, filha de Labão, né, me corrija se estiver errado, ela escondeu, né, uma imagem de seu pai e colocou no seu vestido, no cavalo. A Bíblia fala sobre isso. A Raquel, que é mãe de Benjamim, né? E então assim, o antepassado, aquela cultura toda de idolatria já existe há muito tempo. Quando Moisés se afastou, eu ia ler isso em Atos capítulo 7, versículo 40, versículo 43. Eu vou ler porque a leitura explica melhor do que eu falar. Atos capítulo 7, versículo 40 a 43. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Arão é irmão de Moisés. Porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando Moisés, né, deixou o povo ali no deserto, deixou o povo para receber a tábua dos 10 mandamentos de Deus, ele deixou o povo por muito tempo. E o povo, afastado de Moisés, começou a falar para Arão criar uma imagem de outro Deus para adorar. E naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo. O povo de Israel, a nação escolhida por Deus, que foi livre lá do Egito pelo Moisés,
fizeram esse ídolo, esse bezerro de ouro com as joias das irmãs judias, que derreteram, fizeram, e Moisés tinha se exaltado, ele tinha se retirado, afastado por um tempo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas a sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, olha só, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Observe, irmãos, a necessidade do povo de ter um líder. O povo quer um líder. Moisés ali para eles era um ponto forte para aquele povo que retirou eles da terra do Egito, que estavam em prisão. Então eles estavam muito ali reverenciando a Moisés, um líder. E temos que tomar cuidado dentro da nossa igreja de não ter essa fé em algum líder. A gente sabe, irmãos, que tem igrejas que tem aquele dirigente, quando ele se afasta, os irmãos ali ficam com ciúme, não queria que saísse. É como se a fé parece que estivesse nesse líder. Então temos que tomar cuidado com isso. O líder que está à frente do trabalho, que Deus separou, que chamou, ele está ali para trazer a palavra, para exortar, para ajudar, trazer uma palavra de amor. Mas ele não é maior que ninguém em questão de estar no pedestal, de você servir, de você adorar. Então o povo aqui estava reverenciando um líder. Só foi esse líder afastar, começaram a fazer bagunça. Sabe aquela brincadeira que sempre encontramos, né, desde juventude? Eu vou contar para o pastor, vamos levar para a sessão. Então existe aquela cobrança na brincadeira, né, de reverenciar muito o pastor, que você está fazendo alguma coisinha assim, não que seja pecado, mas aquela brincadeira de levar para o pastor, entendeu? Mas Deus está vendo tudo, né? Deus está vendo o que você está fazendo. Não tem que reverenciar um pastor, um líder. Isso é tão sério porque às vezes o povo que faz isso, ele não pode ser nem convertido, ele está adorando ali um líder. E retrate bem, irmãos, de 1990 para cá, vocês prestaram atenção que a televisão está mostrando muito isso, um salvador, um super-herói, um Capitão América, um Superman, os heróis lá que tem aqueles seriados, estão retratando muito isso na mídia, de um salvador, para salvar o mundo, que ele é poderoso, né? Ele voa, ele tem poder, e ele está ali para salvar a humanidade, e luta contra as forças malignas. Então o ser humano está esperando esse salvador, eles estão esperando, eu não sei se já é de propósito, né? Esse Hollywood, a Disney, a Marvel, mostrar para o povo esse salvador que vai salvar a humanidade. E as criancinhas desde pequeno crescem vendo isso, né? Tendo uma capa para voar, destruindo o inimigo. E quando vier esse salvador que o povo está esperando, eles vão adorá-lo. Vamos ler em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4? E nós temos que estar firmes na fé para não cair e adorar também. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Aqui está falando dos fins do tempo, né? Antes da vinda de Cristo. O homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. E a nação escolhida de Deus, o povo de Israel, vai aceitar esse homem do pecado. Ele vai assentar-se lá no trono de Jesus, no terceiro templo construído lá em Israel. E, se possível, serão enganados até os escolhidos de Deus, aqueles predestinados pela presciência de Deus, que os nomes estão escritos no livro da vida. Pode ser enganados, porque não vai ser uma coisa muito clara, né? Vai ser de um jeito que o povo vai olhar assim, vai achar que é Jesus Cristo vindo, para o povo de Israel notar, né, que é o Messias. Então, irmãos, vamos adorar a Deus da forma correta. E como é essa forma correta de adorar?
Salmos 95, versículo 6: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Quando você quer falar com Deus, no seu íntimo coração, entre no seu quarto, ajoelhe-se e clame a Deus. Temos que adorar com sinceridade e fé. Em João, capítulo 4, versículo 23 e 24, que é o texto, fala para adorar em espírito e em verdade. Então, com muita sinceridade e com muita fé. Adore o Deus verdadeiro, a Jesus Cristo que morreu por você. E é tão maravilhoso a pessoa sincera, você estar no meio de pessoas sinceras, as pessoas que não estão perto de você e com aquela malícia de te julgar, de te esperar uma pegadinha para cair em suas próprias palavras, aquela sinceridade de coração que o Filho de Deus necessita ter. Colocar a Deus no centro de tudo. O crente, irmãos, o cristão verdadeiro tem que colocar a Deus no centro de tudo. Tudo que fizer, procure colocar a Deus, ore, busque, antes do trabalho, no alimento, na igreja, no namoro. Como adorar a Deus, irmãos? Fuja das distrações. Eu queria falar um pouco sobre isso. Fuja das distrações. Nós temos uma agenda a seguir em nossa vida, O irmão Daniel sempre me ensinou sobre isso, sobre a agenda, irmão Éder. Sobre tempo para tudo. Você está trabalhando, você está com seus filhos, você tem que tirar um tempo para servir a Deus em questão de estudar as Escrituras. Nós, pregadores, temos que ter um tempo para estudar. Se você não estudar, você não sobe aqui. Se você subir aqui, vai sair palavras de você, não da Bíblia, não da Escritura. Você está aprendendo todo o tempo, você ouve pregações, então procura tirar um tempo. Tem irmãzinhas que colocam lá, vou passar uma roupa, coloca 1 hora lá o tempo cronometrado e vai estudando, ouvindo lá um Bluetooth. Tem uma caixinha de som, liga o Bluetooth e ouve. Não é fanatismo isso, é tempo para tudo. Você vai ter tempo para sua diversão, você vai ter tempo para estudar para suas certificações. Eu estou cheio de certificações para correr atrás, que estão cobrando. Tem que ter tempo para tudo, para isso. Tempo para os seus filhos, à noite ali, ensina na cama, falar versículo. Estamos ensinando nossos filhos a falar os mandamentos. Eles desde pequenos conhecem. Tem gente que com 30 anos não conhece os mandamentos de Deus, que não por obrigação, mas por conhecer, que é o caminho do cristão, O mínimo tem que conhecer é o que Deus deixou ali para o povo de Israel, para Moisés, e o resumo também de todos os mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Essas distrações, irmãos, pode ser o sono, você dormir mal, você não vem no culto porque está cansado, preguiça, imprevistos que tomam tempo nosso. E amizades também, aquelas amizades que atrapalham. Na hora do culto, ela quer sair com você, quer comemorar, principalmente nos serviços, temos muitas comemorações. Então, cuidado com as distrações. Eu gostaria de ler esse versículo, irmãos, e preste muita atenção, coloca no coração esse versículo. Em Cânticos, Cantares de Salomão 2, versículo 15. Não precisa abrir que é rápido, irmãos, vamos meditar. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. As raposas comendo as vinhas que estão em flor. Irmãos, como está a sua vinha? A sua vinha está em flor? Os seus filhos, quando está em flor, significa que está dando frutos. A sua família, como está? Como está a sua dedicação com Deus? E principalmente, irmãos, como está o seu casamento? Seu casamento está dando frutos? A sua vinha está com flores? Você está tratando o seu casamento dando flores, ou está deixando as raposinhas virem comer os frutos? Como que está o seu relacionamento com a sua mulher, com o seu marido? Você faz um elogio à sua mulher ou deixa que os outros fazem? Você dá um presente? Você às vezes sai só o casal para comer um lanche, para passear, andar pegado na mão com a sua esposa? Pois os filhos vão embora, vão casar, vão ter suas vidas e você vai ficar com a esposa. Então o seu casamento está dando frutos ou não, está morrendo? Porque isso, irmão, se torna uma distração também, que vai atrapalhar a servir a Deus. Então, procure deixar dando fruto ao seu casamento, os seus filhos. Você é presente, você é amoroso, você educa, você está ensinando.
temos que dar fruto em nossas vidas. Não estou falando aquele fruto de testemunho nesse momento, estou falando frutos mesmo de nossas vinhas, que é o que acompanha o dia a dia nosso, que temos que estar em flor, florescendo. Temos que adorar a Deus em todas as atividades, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Assim quer que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Irmãos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Isso aqui é letra de hinos, né, que a gente escuta no rádio direto. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando buscamos a Deus, em primeiro lugar, tudo é acrescentado. Sua família irá bem, seu trabalho. Temos que ter essa fé e essa esperança, pois que seríamos sem fé e esperança em Deus? Então, irmãos, podemos concluir com esse assunto, irmãos, de adorar a Deus em espírito e em verdade. O lugar e a forma não são mais importantes. O importante é o coração. O coração é o foco principal, um coração adorador a Deus. E tem que ser uma adoração, irmãos, um coração saciado e satisfeito em Deus. Verdadeiros adoradores são produzidos pelo Espírito Santo. Eles buscam conhecer a Deus em Cristo, dedicando-se em adorar em espírito e em verdade. Gostaria de ler uma frase para terminarmos, irmãos. Quando buscamos o Senhor, não devemos esquecer que, independente da forma como Ele nos responde, o nome do Senhor deve ser exaltado acima e antes de tudo. Amém, irmãos. Irmão Daniel.